Conexão Ciência. Olá! Hoje nós vamos para mais um capítulo do nosso podcast Histórias de Viagem, que eu vou contar para vocês mais um pouquinho da viagem que eu fiz à Europa em 1985, junto com a minha mãe Lilian e a minha irmã Maria Estela. Nós compramos um carro em Amsterdã, como eu falei para vocês já no primeiro episódio, e viajamos 13 mil quilômetros pela Europa. O destino, vamos dizer assim, final, que estava conosco dentro do coração e na mente, era chegar até a Grécia. E nós chegamos. Fomos até a Grécia a partir da Iugoslávia. A Iugoslávia ainda existia. Hoje ela se divide em vários países, mas naquela época ela era um país só, unificado. Em vez da gente descer a Itália e atravessar de barco para a Grécia, porque era muito caro, inclusive porque nós estávamos de carro, nós então preferíamos entrar pela Iugoslávia, descer a Iugoslávia toda e chegarmos à Grécia pelo continente de carro. Foi uma viagem muito legal, conhecemos a parte da Iugoslávia, da Croácia, que hoje é muito famosa pela sua beleza da praia e do mar, mas essa é uma outra história. O que eu quero contar é que nós chegamos na Grécia e uma das atrações da Grécia são as ilhas gregas, né? Nós primeiro, então, fomos a Atenas, aquela cidade maravilhosa, com aquelas ruínas maravilhosas que nós conseguimos conhecer e nos emocionar de estarmos ali. E depois nós fomos para uma ilha chamada Santorini, uma ilha vulcânica maravilhosa, também bem famosa turisticamente nos dias de hoje. Mas a minha história, que eu descobri uma coisa bem curiosa, aconteceu na volta. Nós deixamos Santorini, voltamos para Atenas e nós tínhamos gasto todo o nosso dinheiro. Estávamos assim com a carteira baixa e precisávamos então fazer algum dinheiro, como a gente diz hoje, né? Trabalhar para ganhar algum dinheiro. E nós sabíamos que no Peloponeso, uma região da Grécia, estava na época de colheita de uva. Então, naquela época, né, gente, 1985, nós éramos muito jovens e nós conseguimos uma carona com um caminhoneiro que estava indo para essa cidade, Nemeia, que tinha a tradição de plantações de uva muito grandes. Então nós pegamos carona com este caminhoneiro que nos levou na boleia. Eu, a minha irmã e a Fernanda, uma menina que morou comigo, que dividiu o apartamento comigo em Londres, que também estava viajando conosco naquele carro. Quer dizer, a Fernanda também comprou o carro conosco em Amsterdã e nós viajávamos então em 4 nesse carro pela Europa. E aí, pessoal, de repente, o nosso motorista de caminhão começa a andar devagarzinho numa certa região e mostra pra gente um canal. A gente podia até pensar que era um rio, mas não era. Era um canal, é o chamado Canal de Corinto, que liga o Mar Egeu ao Golfo de Corinto. Então, ali existia uma faixa estreita de terra que poderia, se fosse aberta, ligar o Mar Egeu até o Golfo de Corinto. Sem aquele canal, era necessário andar 700 quilômetros em torno de uma região que eles chamam de Peloponeso para chegar até o Golfo. Mas com o canal, ficou extremamente fácil. O canal tem 6,3 quilômetros de extensão. Você vê que não é muito grande, a gente não pode dizer que ele tem um peso econômico para passagem de grandes navios, de grandes cargueiros, mas ele tem um peso econômico para o turismo e para outras atividades econômicas mais leves na região. Mas o mais curioso de tudo é que esse canal começou a ser construído pelo imperador Nero, a primeira tentativa, em 67, quer dizer, há quase 2.000 anos atrás. E aí ele morreu, o sucessor não deu continuidade.
E ainda há outra curiosidade. A construção, vamos dizer assim, do Canal de Corinto separou a região do Peloponeso da outra parte da Grécia. Quer dizer, ela criou uma ilha. O Peloponeso virou uma ilha que ficou destacada do resto da Grécia. Tanto que muitas pessoas que nós conhecemos lá diziam que existia o Peloponeso e a parte continental da Grécia. É uma história super curiosa, não só impressiona por essa surpresa toda, mas também pela beleza e pela imponência do Canal de Corinto. Vocês precisam conhecer. Mais uma história de viajando para saber mais sobre o mundo. No próximo episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre a Indonésia. Conexão Ciência.